Vou te contar 18 curiosidades que parecem fake, mas são totalmente reais. Fatos tão estranhos que, se alguém contasse sem provas, você provavelmente acharia que é mentira. Mas tudo o que você vai ouvir aqui é baseado em ciência, registros históricos e dados documentados. Vivemos em um mundo que parece previsível à primeira vista, mas quanto mais você observa, mais percebe que a realidade esconde detalhes absurdos, coincidências improváveis e histórias que desafiam tudo o que consideramos normal. E essas curiosidades são a prova disso. A primeira: você sabia que navios de cruzeiro têm necrotérios? Quando as pessoas pensam em um cruzeiro, imaginam férias perfeitas, comida à vontade, piscinas, shows e paisagens paradisíacas. Mas um navio de cruzeiro é, na prática, uma pequena cidade flutuante. Alguns transportam mais de 5.000 passageiros por viagem, além de milhares de tripulantes. Em viagens que duram semanas, é estatisticamente impossível que ninguém morra, especialmente porque uma grande parte dos passageiros é idosa. Por esse motivo, quase todos os grandes navios possuem câmaras refrigeradas específicas para armazenar corpos. Esses necrotérios ficam em áreas técnicas, longe dos olhos dos passageiros, e são usados para preservar os corpos até que o navio chegue ao próximo porto, onde as autoridades locais podem assumir o caso. É uma parte silenciosa, mas absolutamente necessária, da indústria de cruzeiros. A segunda: você sabia que uma guerra começou por causa de um jogo de futebol? Em 1969, El Salvador e Honduras viviam uma tensão profunda. Milhares de salvadorenhos migraram para Honduras em busca de trabalho, o que gerou conflitos sociais e disputas por terras. O clima político entre os dois países já era instável quando suas seleções nacionais se enfrentaram nas eliminatórias da Copa do Mundo. Os jogos se tornaram eventos carregados de ódio. Torcedores foram atacados, casas foram incendiadas e a mídia de ambos os lados inflamou o sentimento nacionalista. Depois do último jogo, Honduras rompeu relações diplomáticas com El Salvador. Poucos dias depois, aviões começaram a bombardear cidades. A chamada Guerra do Futebol deixou milhares de mortos e mais de 100.000 pessoas deslocadas. A terceira: você sabia que uma nuvem pesa mais do que uma baleia azul? Uma nuvem parece leve, quase sem peso, mas isso é uma ilusão. Uma única nuvem pode conter milhões de toneladas de água. Ela é formada por trilhões de gotículas microscópicas de água e cristais de gelo suspensos no ar. Cada gota é tão pequena que flutua facilmente, mas quando todas se juntam, o peso total ultrapassa o de uma baleia azul, o maior animal que já viveu. As nuvens não caem porque as gotículas são mantidas suspensas pelas correntes de ar e pela dinâmica da atmosfera. A quarta: você sabia que uma bolha de baleia azul pode caber um cavalo? A baleia azul é tão gigantesca que até seus processos biológicos se tornam extremos. Seu sistema digestivo produz grandes volumes de gás, e quando esse gás é liberado no oceano, forma bolhas enormes. Uma única bolha pode ter um volume suficiente para caber um cavalo inteiro dentro. Isso não é exagero, é uma comparação real de volume baseada no tamanho desse animal impressionante. A quinta: você sabia que baleias têm avós? Algumas espécies de baleias, como as orcas, possuem fêmeas que continuam vivendo por décadas após parar de se reproduzir. Essas fêmeas mais velhas lideram os grupos e compartilham conhecimento essencial para a sobrevivência. Elas sabem onde encontrar alimento, quais rotas migratórias são mais seguras e como evitar perigos. Estudos científicos mostram que grupos liderados por essas baleias experientes têm taxas de sobrevivência muito maiores. Número 6. Você sabia que seu celular é mais sujo que um vaso sanitário? Seu smartphone entra em contato com tudo o que você toca: mãos, dinheiro, mesas, corrimãos, transporte público e até o banheiro. Pesquisas mostram que ele pode carregar mais bactérias fecais do que um assento de vaso sanitário público. Isso acontece porque raramente limpamos o telefone, mas o usamos o tempo todo, inclusive depois de ir ao banheiro. Número 7. Você sabia que você come plástico toda semana? Microplásticos estão presentes na água, no ar e nos alimentos. Estudos indicam que uma pessoa consome cerca de 5 gramas por semana, o equivalente ao peso de um cartão de crédito. Essas partículas já foram encontradas no sangue humano,
nos pulmões e até em placentas, o que mostra o quão profundamente elas estão entrando em nossos corpos. Número 8. Você sabia que a espuma da hidromassagem é feita de resíduos humanos? Quando você entra em uma banheira de hidromassagem e vê aquela espuma branca na superfície, pode parecer apenas sabão ou algo inofensivo. Mas, na realidade, aquela espuma é uma mistura de tudo o que o corpo humano solta na água: suor, células de pele morta, óleos naturais da pele, resíduos de produtos cosméticos, protetor solar e até pequenas quantidades de urina acabam se acumulando. Os jatos da hidromassagem apenas agitam essa mistura, formando bolhas que ficam visíveis na superfície. Quanto mais espuma, mais material orgânico está presente naquela água. Esse fenômeno é tão comum que muitos fabricantes de spas usam filtros e produtos químicos específicos para tentar reduzir essa formação, mas ela nunca desaparece completamente. Número 9. Você sabia que existem mais flamingos de plástico do que flamingos reais? Os flamingos cor-de-rosa de plástico, usados como decoração de jardim, se tornaram extremamente populares nos Estados Unidos e em outros países a partir da década de 1950. Milhões dessas aves artificiais foram produzidas ao longo das décadas e se espalharam por quintais, parques e vitrines. Enquanto isso, os flamingos reais enfrentam ameaças como perda de habitat, mudanças climáticas e poluição. O resultado é um contraste curioso. Existem mais versões de plástico da ave do que animais vivos na natureza. Número 10. Você sabia que Bob Esponja é assistido por adultos sem filhos? Embora seja um desenho animado infantil, Bob Esponja conquistou um público enorme de adultos. Pesquisas de audiência mostram que cerca de 1/4 dos espectadores da série são adultos sem filhos. Muitos assistem por nostalgia, outros pelo humor surreal e pelas piadas que só adultos percebem. Isso mostra como o entretenimento moderno ultrapassa barreiras de idade. Número 11. Você sabia que leitores de código de barras leem os espaços brancos? Quando você passa um produto no caixa, parece que o leitor está lendo as barras pretas. Na verdade, ele está lendo os espaços brancos entre elas. É nesses espaços que a informação está codificada. As barras apenas ajudam a criar contraste para que o scanner consiga interpretar os dados corretamente. Número 12. Você sabia que existem bombas nucleares desaparecidas no mundo? Durante a Guerra Fria, vários acidentes militares aconteceram envolvendo armas nucleares. Em alguns casos, bombas caíram de aviões ou se perderam em naufrágios. Pelo menos 8 ogivas nucleares nunca foram recuperadas. Algumas delas podem estar no fundo do oceano até hoje, enterradas sob toneladas de sedimentos, sem que ninguém saiba exatamente onde estão. Número 13. Você sabia que Mickey e Minnie foram um casal na vida real? As vozes originais de Mickey Mouse e Minnie Mouse pertenciam a Wayne Allwine e Russi Taylor. Eles se conheceram trabalhando na Disney e acabaram se casando. Durante anos, deram voz ao casal mais famoso da animação, enquanto também eram um casal fora da ficção. Número 14. Você sabia que existe um campo de golfe ao lado das pirâmides do Egito? Em Gizé, no Egito, um campo de golfe moderno foi construído a poucos metros das pirâmides. De um lado, um dos monumentos mais antigos da humanidade. Do outro, grama bem aparada e jogadores com tacos de golfe. Esse contraste mostra como o mundo moderno convive, às vezes de forma estranha, com o passado mais remoto. Número 15. Você sabia que abacate significa testículo? A palavra abacate vem do termo asteca ahuacatú, que significa testículo. O nome foi dado por causa do formato da fruta e da forma como ela cresce pendurada na árvore, geralmente em pares. Com o tempo, o termo foi adaptado para outras línguas, mas sua origem curiosa permaneceu registrada. Número 16. Você sabia que 450 mil preservativos foram distribuídos nas Olimpíadas? Durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, cerca de 450 mil preservativos foram distribuídos aos atletas. A Vila Olímpica reúne milhares de jovens adultos, fisicamente saudáveis, vindos de todo o mundo, vivendo juntos por semanas. Por isso, o Comitê Olímpico Internacional incentiva a prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis e gravidezes indesejadas.
Esse tipo de distribuição já acontece há décadas, mas no Rio o número foi um dos maiores da história. Número 17. Você sabia que a urina de diabéticos pode virar álcool? Pessoas com diabetes não controlada eliminam tanto açúcar pela urina que ela se torna doce. Antes dos exames modernos, médicos literalmente provavam a urina para diagnosticar a doença. Em alguns casos extremos, a quantidade de açúcar era tão alta que a urina podia ser fermentada e transformada em álcool. Embora isso não fosse um método médico, é quimicamente possível e já foi registrado em estudos antigos. Número 18. Você sabia que um urso serviu oficialmente no exército? Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados poloneses encontraram um filhote de urso pardo no Irã. Eles o adotaram e o chamaram de Wojtek. O urso cresceu entre os soldados, aprendeu a beber cerveja, imitar comportamentos humanos e, durante batalhas, ajudava a carregar caixas pesadas de munição. Wojtek foi oficialmente alistado no exército polonês, recebeu uma patente e até um número de registro militar. Ele se tornou um símbolo de coragem e união entre os soldados. O mundo é mais estranho do que parece. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos.